Deus está no nosso meio. Amém? Abra sua Bíblia. No Pentateuco você vai achar o livro de Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 22. Eu vou fazer a leitura. Os irmãos embarquem comigo nessa viagem até a história. Eu não achei uma palavra melhor para dar título à mensagem. Essa palavra não existe. Mas é uma provocação inamaldiçoáveis. Capítulo 22 do livro de Números, do verso 1 ao 20. A gente vai pular para o 36, 41. Quem achou, diga amém. Embarque comigo. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora, lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo, era rei dos amorreus. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu amaldiçoares, a quem tu abençoares, será abençoado. E a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Então, foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: ficai aqui essa noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então, os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem, agora, amaldiçoa-mo. Talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo, enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. Pule para o 36, e depois eu explico por quê. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro, até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon,
e na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão: porventura, não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não vestes a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: eis-me perante ti. Acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então, Balaque sacrificou bois e ovelhas que estavam com ele. Verso 41, lê comigo. Sucedeu que pela manhã, Balaque tomou a Balaão e o fez subir. A Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Oremos. Senhor, fala conosco, abençoa-nos nessa hora, prepara o nosso coração para a ceia, prepara o nosso coração para essa semana, prepara o nosso coração para o enfrentamento de todos os males que nos assedia. Me usa, Senhor, tu sabes o quanto eu sei, e tu sabes mais do que eu da minha incompetência, Senhor, mas o Senhor é poderoso para me usar, a despeito de mim mesmo, para abençoar o teu povo, que hoje veio aqui se achegando a ti. Portanto, achega-te a esse povo, Senhor, que a ti se achega nessa noite. Eu peço em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Eu não sei de você, mas eu já ouvi muitas histórias estranhas acerca do assunto maldição. Muitas histórias. Eu me lembro de uma vez, de um episódio onde nós estávamos orando por uma pessoa, e essa pessoa, ela se dizia amaldiçoada, e que alguém tinha feito algum trabalho para ela. Nós começamos a orar, 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 até que a pessoa começou a manifestar um espírito maligno, e ela vomitou uma coloração muito estranha, e a partir dali a vida daquela pessoa mudou. Ela não era cristã, não, e algo estranho aconteceu. Uma vez eu estava, já contei aqui, na igreja da abolição, eu secretariava o pastor na administração, e alguém parou na igreja, foi lá na igreja e disse assim: o senhor pode ir ali para exorcizar uma pessoa? Eu falei: mas o que está acontecendo? Não, ela está assim, já tem 5 dias que ela está endemoniada. Aí eu fui até lá, inclusive era uma rua exatamente do lado da primeira igreja universal que existiu no Rio de Janeiro, é lá na abolição. Aí eu falei: por que vocês não pediram ajuda? Tem uma igreja boa aqui do lado, pediram ajuda. Aí disseram: não, nós já pedimos ajuda, não foi ninguém, acho que estava fechado. Aí eu vim aqui pedir ajuda, porque a igreja da abolição era um pouco depois, a rua Frei Henrique, é um pouco depois do número. Aí eu fui até essa casa, quando cheguei lá tinha uma mulher endemoniada, e o marido dizia: não, nós somos do centro espírita tal, isso aí é um espírito mal encarnado, mal educado. E na minha frente ele fechou a mão, deu um tapa na cara da mulher, ela foi para lá do outro lado. Eu falei: o senhor está batendo a sua esposa? Não, estou batendo no espírito. Isso é sério. Sabe quem estava comigo? O pastor Sandro estava comigo. Eu falei: você não pode fazer isso não. Não, isso é um espírito, deixa eu orar por aí. Eu comecei a orar. Eu orava, demônio saía, demônio entrava, demônio saía, demônio entrava. E aí, mais uma vez, isso aí é um espírito mal desenvolvido que pegou a minha esposa. Nós somos do centro espírita, não sei o quê. Não, o senhor tem que renunciar a isso tudo para acabar com essa história. E havia uma maldição sobre aquela família, sobre aquela mulher. A verdade é, aí eu pedi para... Eu fiquei tanto tempo lá, fiquei tão desgastado e nada resolvia, que eu pedi para olhar a casa. Quando eu abri a porta de um dos quartos, existiam estátuas de demônios, maior do que a minha altura, de 2 metros de altura, e livros de Allan Kardec e outras coisas mais. Eu disse: o que é isso aqui? Vamos quebrar isso aqui tudo. Não, nós somos do centro. Esse aqui é apenas um espírito mal desenvolvido. E deu outro tapa na mulher. Eu falei: eu vou chamar a polícia para o senhor. Eu falei: não, a polícia já veio aqui, também não resolveu nada não. E eu fui embora e nada resolveu naquele dia. Porque ele diz: não, nós somos do centro espírita. Esse aí é apenas um demônio mal encarnado. Uma família amaldiçoada. História de gente amaldiçoada. Muitas coisas. Não sei se você já ouviu isso. Também eu já ouvi histórias de pessoas que, não, fulano está assim porque fizeram um trabalho para ele. Botaram o nome na boca do sapo. Não, botaram meu nome num trabalho na encruzilhada. Não, pastor, eu conheço pessoas que elas amaldiçoam. Inclusive, não sei se você já leu, né? Traga o seu amor de volta em 7 dias. Alguns, eu espero que você não tenha sido tentado a fazer isso quando o teu casamento deu crise aí, né? Mas
pessoas amaldiçoadoras também, que impregnam, né, que imputam maldição na vida de outros, na vida de tantos outros. Nós, irmãos, entendemos que esse é um assunto que a gente precisa tomar bastante cuidado. Mas o que esse texto tem a ver com isso tudo? A Bíblia ela está encharcada de maldições. Deus, por exemplo, ele, ao disciplinar, ele amaldiçoa o primeiro casal, a serpente, e explicitamente ele amaldiçoa a terra. A terra vai ser maldita por tua causa. Deuteronômio fala sobre maldição sobre desobediente. Olha, se você quiser seguir por aqui, você vai ser abençoado. Se você quiser sair por ali, você vai ser amaldiçoado. Jesus, ele mesmo amaldiçoou a figueira quando passou por ela. Ela retratava, simbolizava Israel, mas ela tinha folhas, mas não tinha frutos. E o Senhor amaldiçoou a figueira. Sobre a própria cidade de Jericó tem uma maldição, que morreria o primogênito daquele que erguesse, né, as portas de Jericó, e os muros de Jericó morreria. Era uma maldição sobre aquela cidade. Eu acredito que há pessoas por aí debaixo de uma maldição. Mas e quanto a nós, povo de Deus? Esse texto eu queria dar um panorama para os irmãos e apresentar um enredo dessa história. Eu queria que você me concedesse aí a sua atenção muito especial. Antes, o contexto literário do que aconteceu aqui se dá da seguinte forma. Após a morte de Arão, no capítulo 21, começa uma empreitada, uma jornada, uma cruzada de avanço territorial, tomando posse e expulsando, né, povos inimigos, isso por ordem de Deus. No capítulo 21, eles vencem o rei Arade, depois o rei Seom, depois o rei Og, e agora chegou a vez de Balaque, que era o rei dos Moabitas. E o que acontece aqui? Israel está avançando na liderança ainda. Arão já não estava, no capítulo 21 para cá, Arão já não estava aqui, mas Moisés está. Moisés vai morrer lá para o capítulo 24, 25, ele morre, e aí começa a sucessão. Mas, ainda aqui, Israel se acampa de frente às terras dos Moabitas. Aquela multidão de gente que se acampa ali. E o rei de Moabe, que se chama Balaque, ele se desespera, porque ele sabia, não havia o noticiário de hoje, a mídia de hoje, mas a notícia corria. E ele já sabia da fama de Israel. Ele sabia. E ele diz, como um boi lambe a relva, também eles vão acabar com a gente. Não tem como ir contra esse povo. Pelo que eu ouvi, de que esse povo fez lá fora, pelo que eu ouvi, como eles saíram do Egito, e como eles estão vindo, vencendo, e pela contagem do nosso poder bélico, e pela contagem da nossa infantaria, pela contagem do nosso flecheiro, pela contagem de tudo, nós não temos chance contra esse povo. Então, do verso 1 a 4, Israel está acampado, e o autor de Números, né, ele apresenta Moabe, né, que tem o seu rei Balaque. E eu queria apresentar para você esse rei. Balaque é o rei de Moabe, mas a segunda figura que a gente vai tratar aqui é de Balaão. Balaão, escrevi errado ali, perdão. Balaão é um profeta, é meio esquisito, ali está errado, perdão. Ele é um profeta estranho, místico, não confiável. Ele tem experiências com Deus, é verdade, mas ele não é lá flor que se cheire, não. Mas lá nós temos Balaão, esse profeta. E aí, no versículo 5 a 20, eu já expliquei para os irmãos o verso 1 a 4. Quem entendeu, diga amém. Vou explicar agora de 5 a 20 o que aconteceu nessa leitura que nós fizemos. Balaque envia uma comitiva na casa de Balaão para trazê-lo, a fim de que amaldiçoe Israel. Então, o rei de Moabe, que se chama Balaque, ele sabe que no confronto, né, de guerra, ele não tem chance. Então, ele vai dizer, bom, na mão ou nas armas eu não tenho chance, então nós vamos então na mandinga, nós vamos então na macumba, nós vamos usando um trabalho feito, na maldição. E ele então manda chamar Balaão. E Balaão é um profeta, né, ele consulta Deus se deve ir ou não, e Deus diz para ele, não vá com esse grupo, na primeira tentativa. Mas, não satisfeito, Balaque, o rei, ele envia uma comitiva mais nobre a fim de persuadir Balaque, o profeta. E ele diz, olha, eu não vou, mas deixa eu consultar Deus. Ele consulta Deus, e Deus diz para ele, Deus autoriza o profeta a ir
com a ressalva dele falar somente exatamente o que o Senhor mandou falar. Quem entendeu, diga amém. Balaão, uma figura controversa, esquisita, tem o episódio da mula que nós pulamos, isso aí é outra pregação, a mula e o anjo, né, quando ele chega, a cerimônia é mais ou menos assim, quando ele chega lá em Moabe, né, no monte. Ele está no Moabe, no monte, e ele manda com que o rei Balaque construa 7 altares e sacrifique um novilho e um carneiro. Eles fazem isso ali. Ele se afasta um pouco, busca a Deus, para o que Deus vai colocar nos seus lábios, para ele amaldiçoar o povo de Israel. E ele volta então e profere as palavras diante de Balaque na direção de Israel. Ele, diante de Balaque, olhando do cimo do monte, ele olha para Israel e ele profere as palavras que Deus colocou na boca dele. Isso aconteceu por 3 vezes. Repete comigo, por 3 vezes. Na primeira vez, Balaão chega em Moabe, sobe até Bamote Baal, que é um dos montes que tem lá, e em vez de amaldiçoar, ele abençoa. Ele, em vez de, quando ele vai falar mal, ele é abençoado. Ele não consegue sair, porque Deus fala com ele, não tem como se fazer isso. Esse povo é o povo meu, esse povo é um povo abençoado. Então, no capítulo 23, de 1 a 13, é a primeira tentativa. Capítulo 23, se você acompanha na sua Bíblia aí, deixa a Bíblia sempre aberta, fecha não, sempre aberta, está aí. Então o Balaão chega. Tem uma segunda vez, no capítulo 23, de 13 a 30, agora, sabe o que Balaque faz, rei do Moabita? Ele diz assim, olha, acho que você está enxergando, você viu muita coisa, acho que você ficou impressionado com alguma coisa. Eu vou levar você para enxergar de uma outra perspectiva esse povo. Aí leva ele de uma outra perspectiva, lá para o campo de Zofim, em cima de Pisga. Pisga vai ser onde Moisés vai morrer, onde Deus vai recolher, onde está o mistério do corpo dele lá. E em vez de amaldiçoar, mais uma vez, ele abençoa. Você pode ler depois, os versos 13 a 30, pela segunda vez. Em vez de abençoar, ele abençoa. Mas aí, numa terceira vez, ele, no lugar de ir para o monte ou atentar, ele se volta para o deserto uma terceira vez, e pela terceira vez, ele profere bênçãos para Israel. Então, recapitulando a história, o povo de Israel sai do Egito, Arão morre, eles começam numa empreitada, numa varredura prodigiosa de colonização, de vencimento. Se sujeitassem a eles, viravam escravos, se não, todos eram destruídos, dizimados. Se fosse corromper o povo de Israel, Deus mandava destruir todos. Estão avançando. Balaque, rei de Moabe, quando vê aquilo e Israel se acampa, né, de frente a eles, aquela multidão de gente na direção dele, fica desesperado e diz, vão morrer. Vamos tentar amaldiçoar, vamos pelo mundo espiritual, porque pelo mundo material não dá para nós não. Não vamos entrar nessa briga não. E eles então recuam, chamam Balaque. Balaque, irmãos, ele é consultado pela primeira vez, Deus diz para ele não vai. Ele manda uma comitiva de pessoas mais nobres, mais persuasivas, e na segunda vez Deus diz vai. E quando ele chega lá, ele sobe no monte, ele manda 7 altares, um novilho, um carneiro, e no lugar dele amaldiçoar, ele abençoa. E aí o rei de Moabe, Balaque leva ele para enxergar num outro perspectiva. Olha bem, olha por aqui não dá, esse monte, aquele monte lá não sei, você não se sentiu bem, de repente aqui a tua macumba aqui fica melhor. E aí? Ele também não consegue abençoar. E pela terceira vez, ele então abençoa de novo. Meus irmãos, o texto vai dizer que Balaque se ira completamente. E fica muito irado. Ele bate palma e diz, bonito, hein? Muito bonito. Chamei você aqui para amaldiçoar e você está abençoando. Você, por favor, se retire daqui, por favor. Eu não vou te pagar coisa nenhuma não, tá? E nem o dinheiro do ônibus de volta eu dou para você. Você cai fora daqui. Balaão diz, eu te disse que não faria contra a vontade de Deus. Ainda que me desse toda a sua casa cheia de ouro, eu não ia contra a palavra de Deus. Essa é a história. Quem entendeu, diga amém. Agora, irmãos, a intenção de Deus é que você e eu e todo o seu povo nos tornemos pessoas inamaldiçoadas, inamaldiçoáveis. Essa é a intenção de Deus. Eu não sei quais são os conflitos, qual é a herança genética, quais são os condicionamentos psicológicos, eu também não sei
quais são os ambientes adoecedores que você cresceu, familiares, né, os envolvimentos com magias, com maldições, eu não sei. Mas a intenção de Deus é que todo o seu povo e seja, e aprenda, e se torne, e se aproprie de uma vida de inamaldiçoáveis, que somos nós. Eu quero que você e eu sejamos pessoas inamaldiçoados. Não importa o ângulo que sejamos vistos, e Balaque tentou isso, enxerga daqui, vê nesse monte aqui, agora olha dali, não importa, do ponto de vista sejamos vistos, seja de longe, de perto, o público ou particular, na cozinha ou no escritório, no interior ou no exterior do nosso ser, não importa, com Cristo, em Cristo, nós somos inamaldiçoáveis. Quem crê nisso, diga amém. Agora, eu não me faço inamaldiçoável, eu não me faço, alguém me fez inamaldiçoável, e fez isso na cruz do Calvário, levando sobre si mesmo as minhas maldições, as minhas culpas, a minha iniquidade e todo o meu pecado. E hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia, na perspectiva, na ótica de que nós somos pessoas inamaldiçoáveis, porque a maldição que era sobre nós foi para ele, e ele se fez maldito para que nós fôssemos abençoados. Ele se fez maldição em nosso lugar. Quem está entendendo, diga amém. Essa é a intenção de Deus, que eu e você, meus irmãos, nós sejamos inamaldiçoáveis, ainda que você não se perceba. Agora, o que eu queria trabalhar com os irmãos hoje aqui é, por que nós somos inamaldiçoáveis ou inamaldiçoados? Por quê? No discernimento de Balaão. Qual foi o discernimento que Balaão teve para chegar a essa conclusão? Vejamos. Bom, Números 23, você pode ler comigo? Lê comigo lá. Essas são palavras de Balaão respondendo a Balaque. Lê comigo. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouve aclamações ao seu rei. Olha o que disse Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então veja que em Números capítulo 23, quando Balaão está justificando, Balaão o profeta está justificando para Balaque o rei, por que ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, ele diz que ele não viu, ele não conseguiu, esse foi o discernimento dele, não tem como, não viu iniquidade em Jacó. Agora, por quê, irmãos? Eu queria dar, pelo menos aqui, alguns motivos para a gente entender isso aqui. Primeiro, não há acusação para os que são eleitos em Cristo Jesus. Não há acusação. E, obviamente, sem ser sabedor do que estava falando, e todo o alcance, né, e todo o desdobramento disso, mas Balaão foi tomado por Deus, a despeito até, né, da idoneidade do seu chamado, do seu ministério, que é um negócio bem complicado, mas ele disse assim, lá em Números 23:8. Você pode ler? Números 23:8? Vamos ler junto. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar quem o Senhor não denunciou? Ou seja, não há acusação para quem Deus separou para o seu prazer, para a sua glória, para o seu louvor. E nós, irmãos, fomos separados para o seu louvor, para a sua glória. Todos aqueles que aqui estão, todos aqueles que aqui virão e todos das próximas gerações que confessarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, morrendo Ele pelos nossos pecados, ressuscitando para a nossa justificação e sendo assunto aos céus, e hoje a destra de Deus está e voltará para nos buscar. Quem confessa isso, esses não tem como acusar, não tem como, são inamaldiçoados, são inamaldiçoáveis esses. Em segundo lugar, na perspectiva de Balaão, no discernimento de Balaão, por quê? Aqueles a quem Deus abençoou jamais serão atingidos por maldição. Em Números 23 também, versículo 19, dá para ler daí, não dá? Lê comigo. Deus não é homem para que minta, lê comigo, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou. Vamos repetir isso aí. Ele abençoou. Ele abençoou. Revogar.
Abençoou quem? O seu povo. Aqueles são chamados pelo seu nome. Quem é povo de Deus aqui, diga amém. Levante a sua mão, diga graças a Deus, diga glória a Deus. Nós somos um povo inamaldiçoáveis. Porque a maldição que vira sobre nós foi sobre ele. Não tem maldição. Está se preocupando com o quê? Botaram o teu nome na boca do sapo? Está se preocupando com o quê? Botaram o teu nome no azeite, no mel? Eu não sei se você se lembra. Eu era muito pequenininho, mas eu me lembro disso. Na época do Collor de Mello, entraram na casa da Dinda e numa das salas embaixo acharam uma macumba lá de voodoo. Acharam aquele Ulisses Guimarães, tadinho, todo espetadinho. Você lembra disso? Os idosos lembram disso aqui, ó. Eu era criança, mas eu lembro disso. Todo espetadinho. E para quem viveu a era Collor, sabe que coisas muito estranhas aconteceram ali. Muito estranhas aconteceram ali. Meus irmãos, não há acusação para os que são eleitos em Cristo Jesus. Aqueles que a quem Deus abençoou jamais serão atingidos. Isso lembra alguma coisa para você? Isso lembra alguma coisa? A mim lembra. Então abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. E todos nós, em alta voz e bom som, nós vamos ler Romanos, essa carta magna, né, que fala da justificação. Nós tivemos o privilégio aqui de estudar Romanos. Vamos abrir no capítulo 8, vamos ler interagindo aqui no culto, versículo de número 31. Romanos 8, 31. Vamos ler juntos? Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Balaão teve o discernimento, a revelação, que é compatível com a revelação da teologia paulina, iluminada pelo Espírito Santo, canonizada, e aqui estamos nós, irmãos. Agora, perceba que Balaão, qual foi o discernimento? Balaão, ele tem plena certeza, porque veja só Números capítulo 23, lê comigo, versículo 23, vamos ler? Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Deus tem nos abençoado, irmãos. Deus tem nos abençoado, diga glória a Deus. Nós somos um povo inamaldiçoáveis. Não cai maldição sobre nós. Se alguém uma vez me disser, olha, estão fazendo uma macumba, eu falei, rapaz, vai perder tempo. Mas mataram um sapo, manda matar um boi, a boiada toda. Nós estamos blindados, nós estamos protegidos, nós estamos guardados, nós estamos refugiados, nós estamos encastelados, nós estamos debaixo das asas do Altíssimo. Nós somos um povo inamaldiçoáveis, meus irmãos. Você está com medo de quê? Você tem medo do quê? Moabe, meus irmãos, Moabe fora ameaçada na pessoa do seu rei Balaque, e Balaque ele quis pagar qualquer preço, porque valia a própria vida, seriam todos destruídos, dizimados. Então Balaque disse, eu vou dar tudo que Balaão precisar, mas eu estou contratando esse homem, porque eu já ouvi falar da fama dele, quando ele abençoa, abençoa, quando ele amaldiçoa, a maldição chega, então eu vou pagar qualquer coisa a ele.
E Balaão foi até lá e ele não conseguiu abençoar, porque a quem Deus abençoou não vale maldição, pois contra Jacó não vale encantamento. Nós somos descendentes de Israel, nós somos a Israel de Deus, nós somos a igreja de Deus, nem adivinhação contra Israel. Diga para o seu vizinho, não temos. Não temos. Não temos. Não temos. Nós não precisamos temer. Agora, meus irmãos, é exatamente aqui que as coisas se tornam muito perigosas. Tem um perigo aqui. Porque a grande maldição não vem de fora, vem de dentro. O grande inimigo não é mais o diabo. Agora o grande inimigo sou eu mesmo. Eu, inimigo de mim. Esse é o problema. Porque sabe o que aconteceu? Capítulo 25, de 1 a 3. Está com a Bíblia aberta aí? Pega o capítulo 25, de 1 a 3. Olha o que aconteceu. Vai um pouquinho à frente. Olha o que aconteceu. Olha o problema que aconteceu. Olha a desgraça que aconteceu. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu, o que está dizendo aí? Inclinou-se aos deuses delas, juntando-se Israel a Baal-peor. Lê o restante. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. E agora? Meus irmãos, se você tem um problema com o diabo, o Senhor Jesus nos delegou, nos outorgou, nos concedeu legítima autoridade no nome dele contra todo principado, potestade, dominador, contra toda serpente. Ele nos deu poder para pisar na cabeça da serpente da áspide, ele nos deu poder para repreender Satanás. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, ele diz, eis aí vos dei autoridade. E ele nos deu autoridade, nós temos autoridade contra o diabo. Se o problema é com o diabo, nós vamos então, em nome de Jesus, resolver isso. Mas se o teu problema for com Deus, quem vai resolver? Quem vai resolver? Porque agora Deus se irou. Porque eles se corromperam, adulteraram. Eles adulteraram, eles se prostituíram e adulteraram a fé. E eles se dobraram a outros deuses de Baal-peor. Reino do Senhor, ele se acendeu contra Israel. E Deus, irmãos, Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Olha o que ele fez. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor, ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés juntou os juízes de Israel e disse, cada um mate os homens da sua tribo que se ajuntarem em Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da terra de congregação. E tem um homem aqui que ainda pegou uma dessas mulheres, entrou numa cabana, e tem um camarada aqui, usadíssimo, a Bíblia diz assim, o texto vai dizer, a versão revista atualizada, ela é assim bem polida, mas aqui ela diz que ele ficou empolgado, ele ficou tão empolgado com o que Deus falou, que ele entrou numa tenda, pegou uma lança e lançou, os dois deviam estar agarrados nos amores, e se lançou e atravessou o ventre de um e o ventre do outro. E Deus disse assim, que coisa boa que ele fez, gostei desse menino. Porque Deus está virado. Deus está virado. Por que isso aconteceu? Porque Balaão, irmãos, ele vai para o meio do povo e diz, gente, vocês são demais. Tentei fazer uma macumba, mas nem deu. Gente, até o rei de Moabe entrou em crise, eu olhei de lá de cima, por 3 vezes tentei amaldiçoar vocês, não deu. Vocês são gente maravilhosa. E eles se envaideceram. E, irmãos, e agora se tornaram amaldiçoáveis. Porque eles se envaideceram, porque eles adulteraram, porque eles se prostituíram, porque eles provocaram a ira de Deus. Vamos ler de novo, capítulo 25, verso 1, 2 e 3, agora aqui comigo. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas, estas convidaram o povo ao sacrifício de seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses
delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Agora, olha o que diz lá na frente, Números 31, versículo 16. Olha o que diz. Olha o que diz. Vê como eu te avisei que Balaão não era confiável. Eu avisei a você. Olha o que diz ele. Vamos ler? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Sabe quanto Deus matou nesse dia? Sabe quantos? 24.000 pessoas foram mortas. 24.000 pessoas foram mortas. Balaão disse ao povo de Israel: curtam as mulheres deles, as moabitas, são gatas. E ele disse para as moabitas: quer um homem bom, um homem próspero, que não pega maldição de jeito nenhum, o israelita, vai lá, dá mole para eles, fica com eles. E aí isso aconteceu. Balaão, ele pregou uma graça barata. Balaão pregou uma graça barata. Deus te ama e vai cuidar de você, até se você ignorar a santidade. Balaão foi usado por Satanás, assim como a serpente iludiu Eva, dizendo o seguinte: que isso? Deus falou que você vai morrer? Aqui, certamente vai morrer nada. Nada. Vai acontecer nada com você, garanto, nada. Deus está escondendo o jogo. É porque você vai ser tão sábio quanto ele. Vai conhecer tanto quanto ele. Tem coisa aí que Deus está guardando e não está te entregando. Não vai morrer nada, fica tranquila. E Eva acreditou. E foi enganada. E Adão comeu. Esses momentos de grande afirmação pessoal são momentos perigosíssimos de grandes e sutis tentações. Por exemplo, eu já vi homens de Deus adulterar. Eu já vi homens de Deus roubar. Eu já vi grandes homens de Deus caírem. O pastor da maior igreja do mundo esteve preso por alguns meses. Um dos maiores evangelistas que esse mundo aqui conheceu, televangelista, prostituiu, adulterou. Por quê? São momentos de autoafirmação, onde você se acha. Israel se achou. Nós somos inamaldiçoáveis. Nós somos intocáveis. Nós somos imbatíveis. Você nem guerrear, só a gente chegar, está todo mundo tremendo com medo da gente. E eles se sentiram. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as fontes da vida. De onde vem, diz Tiago, as guerras, né, e tudo de ruim que há? Não, senão dos prazeres que militamos no nosso coração. Meus irmãos, não tema maldições. Diga para o seu vizinho, tema o seu coração. Alguns de nós ainda tem medo de passar numa encruzilhada ou debaixo de uma escada. Alguns de nós ainda ficamos ressabiados numa sexta-feira 13. Alguns de nós não gostamos muito, em determinados horários, de ver o gato preto. Mas nós não nos damos conta de que o grande perigo somos nós mesmos. Israel não pode ser amaldiçoado, porque Israel é inamaldiçoável. Essa igreja é uma igreja inamaldiçoável. Ninguém aqui, se é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e o Pai, o Espírito do Pai testifica com o teu Espírito que você é filho de Deus, se você foi selado, meu irmão, como diz Paulo aos Efésios, se você é templo do Espírito Santo, como diz Paulo aos Coríntios, olha, se você em Deus tem a sua alegria, como disse Paulo aos Filipenses, olha, se você anda pela fé, como disse Paulo aos Romanos, olha, se você, meu irmão, ama e é amado, como disse João na sua epístola, se você é um cristão, não há maldição que venha sobre a sua vida, fique tranquilo. Deus, as bênçãos de Deus, elas são
irrevogáveis. Não dá para revogar o que Deus falou. Ele abençoou, não posso revogar. É irrevogável. Fique tranquilo. Só tem bênção para você. Ninguém pode te fazer mal, a não ser seu próprio coração. Porque se dele você se afastar, se dele você andar o preterindo, se dele você fazer desdém, e se você baratear a graça de Deus, meus irmãos, Deus, Ele pode se irar conosco. Isso aconteceu no Novo Testamento N vezes, com algumas cidades impenitentes, onde ali o Senhor esteve, e Ele disse, olha, se o que eu fiz aqui eu tivesse feito em Sodoma e Gomorra, eles teriam se convertido. Então eu vou avisando para vocês que no dia do juízo, com Sodoma e Gomorra eu vou pegar leve, mas com vocês eu vou pegar pesado, porque eu não pisei como em Sodoma e Gomorra, como eu estou pisando aqui, operando sinais e maravilhas no meio de vocês. Meus irmãos, Deus tem feito sinais e maravilhas de bondade, de misericórdia e graça no nosso meio. Que o nosso coração esteja santificando-se e adorando e buscando a paz com toda essa santificação de forma compatível ao que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu queria terminar falando 3 coisas. Primeiro, somos o povo que Deus abençoou, não tenha dúvida disso. E Ele abençoou para abençoarmos. Deus abençoou para abençoarmos. E o nosso pai na fé, quem sabe o nome do nosso pai na fé? Abraão. Abraão, de ti farei uma grande nação. Se tu, uma bênção. Abraão foi abençoado para abençoar. Somos o povo que Deus abençoou, não tendo, abençoou para abençoarmos. E dentro do primeiro item, abençoar, abençoa mais o abençoador do que o abençoado. Abençoar, abençoa mais o abençoador do que o abençoado, tá? Deus te abençoou para abençoar, e quando você se predispõe a ter uma vida, um estilo de vida, um estilo de vida, sabe, uma conduta, sabe, uma cultura, um jeito de ser de abençoador, você é mais abençoado do que quem você está abençoando. Não tenha dúvida disso. Uma vez eu preguei uma série de mensagens aqui na quinta-feira, no nosso segundo endereço. E a série dizia o seguinte: eu desisti de ser abençoado, de ser um abençoado. Eu não quero mais ser abençoado, eu quero ser um abençoador. Quero ser um abençoador. Em segundo lugar, nós não temos que temer maldição de natureza alguma. Nós não temos que temer maldição de natureza alguma. Diga para o teu vizinho, não temos. Não temos. Ele se fez maldito no nosso lugar. Ele levou a nossa maldição. Pastor, a maldição hereditária existe? Não sei, mas se existir, em Jesus ela acaba. Em Jesus toda maldição acaba. Em Jesus nós temos o sim de Deus. Em Jesus nós temos as bênçãos de Deus. Em Jesus nós temos a presença de Deus. Em Jesus nós temos o céu aberto para nós. Em Jesus nós temos livre acesso ao Rei da Glória. Em Jesus, irmãos, nós temos a água da vida, o pão vivo que desceu dos céus. Nós temos o caminho da verdade. Nós temos a porta da salvação. Em Jesus não há maldição. Acaba a maldição. Não, nós não temos que temer maldição alguma. Agora, em terceiro e último lugar, nós somos o povo que não brinca com realidades espirituais. Não brincamos com Deus. Não barateamos a graça. Fala para o teu vizinho, não barateia a graça. Relacionamento entre 2 solteiros, sexual, é fornicação. Não brinque com Deus. Vida sexual fora do casamento é adultério. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Achar que você tem o direito de não perdoar e Deus não está nem aí para isso, não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Achar que você pode levar a obra do Senhor de qualquer maneira, esquecendo-se que disse o profeta, maldito é aquele que fizer a obra do Senhor o quê? Relaxadamente. Não barateie a graça.
Não deposite em você mesmo a sua confiança, que maldito aquele que confia em si mesmo, faz do seu braço mortal a sua própria força. É maldito. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Não participar da ceia. Você não tem que fugir da ceia. Você tem que encarar a ceia. Porque quem não come e bebe dele, não tem parte com ele. Porque a ceia está apontando para a realidade da cruz, da salvação. A ceia está apontando para a realidade da cruz, da salvação. Assim como o lava-pés, eu disse pela manhã, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, versículo 12, apontou para a cruz, a ceia está apontando para a cruz. A ceia está apontando para o que ele fez. Não se esqueçam do que eu fiz. Anuncie que eu voltarei. Sente-se comigo à mesa e bebam de mim e comam de mim juntos, todos juntos. Irmão, nós somos um povo que não brincamos com realidades espirituais, não brincamos com Deus, não barateamos a graça de Deus. Não barateamos a graça de Deus. Não se cultua a Deus do seu jeito. Deus já estabeleceu como Ele quer ser cultuado. É com ênfase, é altaneiramente, é com dança, é com palma, é com a voz, é com alegria, é com júbilo, é com vontade, é com toda a força, é com todo o coração. Não brinque com Deus. Diga para o seu vizinho, não brinque com Deus. Não brinque com Deus, não faça isso com você. Não faça isso com você. Porque todos que brincaram com Deus, sabe o que Deus disse? Corta a cabeça deles. E deixa todo mundo ver. Os decapitados. Corta a cabeça deles. Não brinque com Deus. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Deus é amor, mas também Deus é fogo consumidor. Irmãos, Deus te garante. Fala para o teu vizinho, Deus te garante. Se levantar contra você, se levantou contra ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Se levantou contra você, se levantou contra ele. Você como igreja, você pregando o evangelho, você testemunhando de Jesus, se levantou contra você, se levantou contra ele. Se levantou contra nós, se levantou contra ele. Deus garante você. Deus protege você. Deus morre por você. Deus preparou lugar para você. Deus te levará para a glória. Deus vai te ressuscitar, meu irmão. Deus ele vai te restaurar. Deus vai te reerguer. Se o inferno se levantar contra você, ele não consegue, porque contra a casa de Jacó não vale encantamento. Contra nós não cai maldição. Ele levou maldição. Não tem como. Quem intentará acusação? Paulo está dizendo, tem algum louco vivo? Tem alguma criatura louca, viva, que intentará acusação contra o eleito do Senhor, se o Deus justifica? Quem os condenará, se aquele de Jesus que morreu antes por nós também ressuscitou? Quem é o louco? Não existe um ser, não existe a criatura, não existe uma dimensão cósmica que alguém se levante contra a igreja de Jesus. Mas a igreja de Jesus, meus irmãos, ela não pode brincar com realidades espirituais. Não pode brincar. Você não pode brincar de perdoar. Você não pode brincar de ser crente. Você não pode ser o Raimundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Porque senão, meus irmãos, Deus pode se irar contra você. Nós temos alguns exemplos, não dá tempo de eu colocar. Ananias e Safira. Eles quiseram baratear a graça. E eles quiseram mentir. Quem mente para a igreja, repete comigo, quem mente para a igreja, mente ao Espírito Santo. Porque a Ananias e Safira estava mentindo para Pedro. Mas Pedro diz assim, por que você mentiu o Espírito Santo, deixou Satanás encher teu coração, rapaz? Por que você fez isso? Na mesma hora, puf, caiu. Que nem o cacau caiu. Outro dia o cacau caiu no café, eu falei, meu Deus, será que Deus fulminou o cacau? Quem viu o cacau? Você viu o cacau caindo? Mas quase que eu tenho um troço. Ele estava em pezinho, ele caiu com um poste. A Cacau está viva aí, graças a Deus. A Ananias e Safira, entrou 2 camaradas e levou o corpo. Aí entrou a mulher. Como é que foi a negociação que vocês fizeram, hein? Foi por tanto, por tanto. Ah, foi por tanto. Ah, tá bom. Olha, quem levou teu marido está entrando para levar você. Puf! Caiu ali também. Estava brincando com verdades espirituais. Meus irmãos, nós somos um povo inamaldiçoável. Deus garante a gente. Mas isso não dá o direito a gente brincar de crente, nem brincar de Deus. Fique tranquilo. Deus e ninguém, nem Ele próprio, vai negar a si mesmo. As bênçãos que Ele liberou para você e para mim são irrevogáveis.
irrevogáveis. Podem se unir todo o inferno e dizer, nós vamos acabar com ele. Não tem chance. Porque para chegar em você, tem que passar por Deus. E alguma coisa consegue passar por Deus? Sim ou não? Consegue? Fica tranquilo. Só toma cuidado com o teu coração. Esse é o problema. Ele é enganoso, corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Que Deus nos ajude. E que a gente prepare o coração para ser, dizendo, Senhor, quero fazer uma faxina no meu coração. Ao participar, para participar, antes de participar, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Os irmãos que vão nos ajudar, estejam apostos, os músicos. Nossa gratidão aos irmãos que servem a ceia para a gente. Nossa gratidão aos músicos. Nossa gratidão a cada um que nos ajuda, derramando sobre nós bênção de Deus. Curve a sua cabeça. Senhor, nós pedimos que todos sejamos alertados, despertados hoje aqui. Porque o perigo para Israel não estava fora, o perigo estava dentro. Porque ninguém poderia abençoar aquele povo, mas aquele povo podia se fazer um povo amaldiçoado por Deus. E a história narra o quanto eles foram amaldiçoados. O quanto eles sofreram. O quanto eles choraram. – 24 mil morreram da praga que o Senhor mandou. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia que se renovou a nosso favor nessa manhã. E nós pedimos, ó Deus, pela tua santíssima paciência, que o teu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor nos ajude a enxergarmos aquilo que o nosso coração está tentando esconder de nós. Nosso coração às vezes tenta esconder de nós. E nós renomeamos pecados, dizendo, não, não, pastor, isso é uma história de amor. Não, irmão, isso é um pecado. Não, pastor, se é um momento de crise, aí eu estou dando um jeitinho. Não, irmão, isso é pecado. Não entristeçais o Espírito Santo, não apagais o Espírito de Deus. Senhor, eu oro pela minha vida. Guarda o meu coração, Senhor, em Ti. E eu quero guardar o meu coração para não pecar contra Ti. Como pode o jovem, o homem, a mulher, observar, manter puro o seu caminho, se ele ignorar a palavra de Deus, a voz de Deus? Não tem como. Hoje nós pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós sabemos que ninguém de fora pode nos amaldiçoar, mas nós podemos fazer com que a nossa vida fique bem complicada, ao entristecermos, apagarmos, desagradarmos o Teu Santo Espírito. E hoje eu me uno a todos os irmãos que estão aqui. Nós pedimos, tenha misericórdia de nós. Você pode dizer isso junto comigo? Tenha misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Nós oramos, Senhor, por esses elementos que vamos participar, que possamos receber e aguardar uns aos outros, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Por favor, irmãos, podem servir.